Você indicar uma progressiva para a pessoa para combater o frizz, não, gente, não dá, tá? Progressiva não é para combater o frizz. E aí, mulherada, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Kelton, eu sou especialista em saúde do cabelo e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto extremamente importante. Vocês vão adorar o tema hoje. É um dos assuntos que as pessoas mais me perguntam, né? Que é sobre textura, frizz, porosidade, ressecamento. Mas especialmente existe uma atenção especial em relação ao frizz, né? E hoje a gente vai falar sobre o frizz porque é um assunto que interessa demais a mulherada. É um assunto que a mulherada gosta muito, né? Conseguiram aí demonizar o frizz ao longo dos anos. E eu diria que o frizz é aquele cara que te tira do sério. Se você conhece um cara, se tem um cara que tira você do sério, pode chamar ele de frizz, que eu vou entender muito bem. Então é isso. Eu acho que é a circunstância mais indesejável do cabelo, né? Eu falo especialmente do frizz, mas existe a porosidade, né, e o ressecamento, que nós vamos abordar aqui hoje. Então, se você gosta desse assunto, segura aí que a gente vai falar um monte de coisa importante sobre isso e a gente vai te ajudar a você entender melhor esse assunto, né? E eu não digo que a gente vai te ajudar a combater, né? Porque essa é a maneira mais usada como um procedimento que deve ser feito, né? O frizz deve ser combatido. E na verdade não é bem assim. A gente vai ajudar você a aprender a lidar com o frizz, beleza? Para isso, a gente vai falar hoje sobre quais as consequências, quais as causas, como é que isso aparece e como é que você vai resolver. Então fica com a gente aqui até o final, que a gente vai falar bastante coisa legal sobre isso, beleza? Então, galera, eu falei com vocês agora sobre a definição de frizz, né? Frizz é aquele cara que tira do sério. Eu falei isso agora há pouco. Mas na verdade, a definição mais simples para a gente definir o frizz é fios arrepiados. Tá? O frizz, ele existe várias características, tanto fios arrepiados como alguns fios quebrados, a gente também chama de frizz. E nós vamos falar sobre as principais causas, né, para que você consiga entender melhor esse processo que acontece no seu cabelinho. Então nós vamos falar dos fatores que revelam a origem do frizz, tá? O primeiro fator e mais importante que eu vou falar aqui hoje é o fator genético, né? É aquele frizz que faz parte já do seu cabelo, aquela tua condição genética externada ali no cabelo. Se o seu cabelo ele tem essa condição, eu acho uma grande bobagem você passar o resto de sua vida brigando com o frizz, porque simplesmente eu te falo, você vai perder essa briga. Porque se você ficar tentando remediar isso, colocando um monte de coisa, um monte de produtos anti-frizz, né, produtos que combatem, né, o frizz no seu couro cabeludo, provavelmente você derruba o frizz, mas esses produtos provavelmente vão derrubar o seu cabelo, tá? Então assim, para começar é uma briga desnecessária, né? A gente se adapta, a gente trata, a gente cuida, né? No final desse vídeo eu vou falar como é que você vai fazer para você minimizar aí visualmente os efeitos desse incômodo que as pessoas costumam ter por causa do frizz, tá? Mas a primeira questão que eu quero deixar bem claro é que se a condição é genética, não há muito para onde você correr, você vai ter que aprender a se adaptar a essa nova condição. Um outro fator que eu quero falar aqui é o fator umidade. Gente, umidade, que maravilha, nós moramos na beira da praia, tá? Se você não sabe, eu tenho um estúdio numa das praias mais lindas do mundo, e então eu moro na praia. E aí eu vou te dizer uma coisa muito interessante sobre umidade. Eu, na verdade, eu morei em Fortaleza há muitos anos, no Ceará, né? Passei a minha infância praticamente inteira no Ceará e conheci algumas praias, mas eu acho que por ser ainda criança não manjava muito os efeitos, né? Que tinha essa questão da umidade, né? De você viver os efeitos para os cabelos. Porque quando eu comecei a mexer com o cabelo, eu estava em São Paulo. Lá em São Paulo o clima costuma ser muito mais seco, então você não tem umidade, né? Na capital, principalmente na região onde eu trabalhava. Então é tranquilo, tu faz uma escova lá, ela dura por muito tempo. E chegando aqui, eu comecei a fazer os atendimentos e fiz uma escova no cabelo da cliente. E aí eu saí para tomar um café algum tempo depois e encontrei essa cliente 1h30 depois com o cabelo assim, ó. E tinha acabado de fazer a escova dela
E ela tava com o cabelo daquele tamanho. E eu, meu Deus, aí eu saí assim, eu fiquei super sem graça, envergonhado. Meu Deus, o que eu fiz no cabelo dessa mulher? E, né, e falei, Jesus, ela vai brigar comigo. E ela tava super de boa, né? E eu, meu Deus, você tem como, sei lá, no salão, né? Eu fiquei super preocupado, eu já quis dar um suporte. A mulher tinha acabado de fazer a escova, 1h30 antes, né? Você tem como dar um pulinho lá no salão? Eu quero dar uma olhada no seu cabelo, né? Acho que não ficou legal a escova. Ela, não, tá legal e tal. Não precisa se preocupar não, tá? É assim mesmo. E eu fiquei sem entender aquilo e fui inculcado pra casa sem saber o que era aquilo. E isso aconteceu, gente, 1, 2, 3 vezes. Até que eu consegui compreender, e isso levou muito tempo, né? Muito tempo, assim, tipo 3 meses. É muito tempo para você conseguir entender, compreender esse tipo de fenômeno, né? É porque, assim, em São Paulo, eu não costumava usar nenhum tipo de produto. Se você usar esses produtos que você passar muita coisa, muito creme antes para você escovar, esses leave que a galera usa, né? A escova fica lambida, fica uma coisa oleosa, fica uma coisa suja muitas vezes, né? Hoje não, tá? Já tô falando isso, estamos falando de 12 anos atrás, tá? Hoje existem produtos que você aplica para fazer ali que são antitérmicos, que a escova fica sequinha, uma maravilha. Mas não venha não que naquela época não tinha não. Não venha não porque não tinha não. Há 12 anos atrás você fazia um escova e colocava creme, porque não tinha muita opção de antitérmico, e você colocava ali um leave-in e a escova ficava extremamente estranha, né? E o cabelo ficava sem movimento algum. E eu sofri muito para conseguir compreender os efeitos do frizz, tá, gente? Então, depois de algum tempo eu comecei a perceber e aí tive que me adaptar e estou me adaptando até hoje. E eu falo para vocês, se você morava em um local tipo São Paulo, sei lá, o exterior, um lugar que tem um clima mais seco, aí você vai para um lugar úmido, né, quente, e o lugar tem maresia, por exemplo, né? Aí muita umidade, muita maresia, aí você tá ali, resolveu morar em praia agora e você não tá conseguindo compreender o seu cabelo. Entenda, esse frizz que tá te incomodando é da umidade. Então isso serve para todo mundo que mora em praia, e pelo menos que mora há algum tempo e ainda não conseguiu entender de onde é que vem. Sim, porque tem muita gente que pensa que é somente da água. A água também é um fator, né, que faz com que o teu cabelo fique estranho, né? Mas é muito mais a umidade. Eu lá no estúdio já tentei fazer algumas coisas, alguns experimentos, né? Eu estava fazendo foto de umas meninas lá, as meninas são digital influencer, e a gente fez o cabelo delas e elas, a gente vai tirar uma foto ali na beira da praia. Questão assim de, sei lá, 150 metros. Foi as meninas ir e voltar, e o cabelo estava totalmente espatifado, né? A gente praticamente teve que lavar o cabelo de novo e fazer todo o trabalho de novo. Gente, a umidade na praia é muito grande, então assim, aí revela todo o frizz, até você que não tem frizz vai aparecer, tá? Então, o segundo fator é esse. Eu acho que para todos os brasileiros isso é uma coisa notória. A gente quando vai para a praia, a mulherada quando vai para a praia fica completamente perdido, e esse é um dos fatores, tá? Um outro fator que revela a origem do frizz é o ressecamento. Mais para frente nós vamos falar um pouco mais sobre ressecamento especificamente. Mas o ressecamento, ele também causa o frizz, né? Em muitos momentos o cabelo fica extremamente mal comportado ali, por isso que muita gente confunde frizz com ressecamento, né? Mas o ressecamento em muitos casos acaba sendo uma causa que revela o frizz. Fontes de calor em excesso. Galera, isso é muito sério. Eu vou mandar logo a chapinha porque eu considero a chapinha a mais infame das fontes de calor. É uma das coisas que mais destrói o cabelo. Ah, mas é porque você não sabe usar. Galera, é justamente porque a galera sabe usar. A galera sabe que se deixar um pouco mais, ela consegue o efeito mais liso. E todo mundo sabe, né? Para muita gente, para quem gosta do cabelo liso, quanto mais liso, melhor. Mas uma das coisas que mais detona o cabelo, e isso acaba sendo revelado através do frizz, é a chapinha. São fontes de calor em excesso. Secador muito quente, chapinha muito quente, passada diversas vezes, porque ali gera um acúmulo de calor. E o Babyliss, se for produzido com material não muito adequado, ele acaba sendo um objeto assim que traz extremos danos. Se você fizer todos os dias, se você fizer o tempo todo, dependendo da maneira com que você usa essas fontes de calor, você acaba provocando frizz com o passar do tempo. Fiquem atentas, porque essa é uma das principais causas que revelam o frizz. Uma outra coisinha que passa despercebido é na hora que você vai lavar o seu cabelo, e aí você
esfrega o cabelo com aquela força monstra que parece que você vai arrancar o couro cabeludo, né? Eu sei que tem muita gente que acostumou, que gosta de lavar assim, que pra muita gente é uma terapia quando você tira o couro mesmo, né? Eu falo porque as pessoas chegam lá pra mim, lá no estúdio, e falam: olha, eu quero que você lave daquele jeito, não tenha pena. Pois é, se você tem problema com frizz, é melhor você evitar esse tipo de lavagem. Eu dou essa dica pra vocês: se você não gosta de frizz, não esfregue demais o seu cabelo com força desproporcional. Você vai esfregar ali na hora da lavagem com suavidade. Você vai perceber quando você está passando dos limites. É só você ficar um pouco mais atenta. Eletroestática. A gente sabe que o cabelo ele tem uma sensibilidade interessante às coisas elétricas, né? E às vezes fica um pouco de estática, e principalmente se estiver usando um pente ou uma escova de plástico e que ele não seja de um material específico como carbono, por exemplo, que neutraliza, né, a eletroestática dos fios. Dependendo da escova que você usa também na hora de fazer a escova, fica muito frizz ali, também é algo temporário, nada que você com um bom secador, com íons negativos, você consiga neutralizar esse frizz, tá? Shampoos com tensoadivos fortes, né? Esses shampoos que vêm com bastante sulfato, normalmente shampoos muito baratos, acredite. E aí se você pega um shampoo com tensoadivos fortes e você dá aquela esfregada que eu falei no tópico anterior, aí é uma junção perfeita, tá? E se você fizer aquela chapinha destruidora depois, aí não tem jeito, né? Então muitas dessas coisas, quando elas estão associadas, realmente o cabelo, gente, fica impossível. E não adianta você encher ele de óleo. O ideal é que faça as coisas primeiro da maneira que tem que ser feita, porque aí você não precisa depois recorrer a esses métodos. E falando ainda dos shampoos com tensoadivos fortes, eu queria falar especialmente sobre os shampoos de limpeza profunda. Muita gente ainda indica esse tipo de shampoo para o consumidor final. Gente, o shampoo de limpeza profunda, ele é um shampoo muito técnico, tá? Eu lembro que eu usava o shampoo de limpeza profunda quando eu fazia progressiva. Gente, faz tempo que eu não faço progressiva. É uma coisa que nem faz parte mais do meu portfólio lá de produto. Eu nem tenho shampoo de limpeza profunda, porque hoje nós temos opções que limpam bem o couro cabeludo sem causar nenhum tipo de agressão. Eu não aconselho nem para cabeleireiro ter esse tipo de produto no salão, quanto mais o consumidor final possuir esse tipo de produto em casa. Se você está precisando usar o shampoo de limpeza profunda por algum motivo, eu imagino que esse motivo seja que você esteja usando algum outro produto que estejam deixando resíduos no seu cabelo, já que o outro shampoo é anti-resíduos. Então ele vai combater esse resíduo, vai tirar esse resíduo que você deixou. Então o ideal é que você não use esses produtos que deixam esses resíduos, para que você não precise recorrer ao shampoo anti-resíduos, porque esse é extremamente perigoso e também, para piorar tudo, causa muito frizz. Uma outra coisa muito comum é as pessoas lavarem o cabelo com água quente. E aí eu estou tocando na ferida. Eu sei que eu estou tocando na ferida, porque tem muita gente que lava os cabelos pelando o couro, né? Gente, eu tô brincando aqui com vocês, mas o lance é sério. Você consegue arrumar um monte de problemas. Eu tô falando hoje especificamente do frizz, tá? Eu vou me concentrar nele, tá? Mas lavar o cabelo, lavar a cabeça com água quente te traz uma série de problemas. Então eu vou logo te dar essa dica. Vou começar com essa dica. Para, tá? Para. Começa a lavar o cabelo com água em temperatura ambiente, tá? Se você mora num lugar muito frio, realmente não tem jeito, você vai fica lá batendo os dentes. Aí não vai dar. Mas aí você tenta o máximo que você puder, na hora de você lavar o cabelo, tenta tirar um pouco, o máximo da temperatura que você conseguir, que ficar aceitável para você, tá? Não precisa também você sofrer muito. E se realmente não tiver jeito, o que você faz? Você pode ir lá tomar o seu banho na água quente, lá do jeito que você quer, né? No caldeirão lá. E aí depois você sai e lava os cabelos depois de algum tempo, em outro momento lava os cabelos separadamente do tanque ou algo assim, tá? E região de praia é uma outra, além do fator de você ter a umidade, você tem também a maresia que vem da praia, que não é especificamente a mesma coisa. Quem mora, por exemplo, na região norte do Brasil, no estado do Pará, por exemplo, tem uma região lá muito úmida, mas não é o mesmo tipo de umidade que a gente tem aqui na região de praia. Então aqui você tem maresia e você tem um sol quente arretado aqui, né? E tudo isso aí junto também acaba revelando o frizz que você tem. Normalmente na região de praia, em alguns locais, existem ainda muitas regiões onde as pessoas usam água de poço. Dependendo do local onde você mora, se for
próximo a locais onde a água é mais salinizada, você também vai ter mais dificuldade, porque essa água ela vai deixar também alguns resíduos de matérias orgânicas também no seu cabelo, e também isso vai te trazer uma certa dificuldade de como você cuidar desse cabelo. E por fim, os metais contidos na água do chuveiro: cobre, cálcio e cloro. Até isso, gente, se você achou que se você estiver tomando banho com água do chuveiro aí, que vem da sua companhia de abastecimento, e você acha que seus problemas acabaram, não é bem assim, né? Existem cabelos que são muito sensíveis. O ideal, nesse caso, é que você use bons produtos que consigam fazer uma espécie de detox no seu cabelo. Se realmente a água está vindo desse jeito, se é uma coisa que acontece sempre na sua cidade, existem algumas cidades do Brasil que tem esse problema de água vir com muito cloro, muito cobre. Se isso acontece no seu caso, o ideal é que você procure também um local que faça o serviço de detox. Alguns profissionais realizam esse serviço, e nesse caso essa é a melhor opção, tá? Não fica passando shampoo detox por conta própria o tempo todo, não, porque você pode acabar também trazendo um outro risco para o seu cabelo. Isso é uma coisa muito mais técnica, os profissionais que trabalham com isso sabem muito bem, né? Existem produtos específicos e profissionais para isso, tá? Nós falamos agora sobre os fatores que revelam o frizz. E agora nós vamos falar sobre uma outra textura muito comum e também bastante polêmica, que é a porosidade. Pessoal, existem níveis de porosidade. Eu vou tratar com vocês aqui hoje do nível mais comum, né? Que a maioria das pessoas tem, que é o cabelo com alta porosidade. É o caso do cabelo que absorve água e lipídios com muita facilidade, mas ele perde com a mesma facilidade. O cabelo está com a cutícula muito aberta, ele está muito poroso, existem muitas erosões, muitas erupções ali na estrutura do fio, o fio está extremamente poroso, está sensibilizado, então não adianta você colocar as coisas dele, porque na hora que você passa o produto nele ali, você que tem isso, você vai se identificar. Quando você está lavando ali, ele lava muito bem, depois você aplica a hidratação ali, o creme, a máscara, ele está perfeito, né? Quando ele tira, que você tira tudo, que você seca, o cabelo está desse tamanho, pronto. Ou seja, ele absorveu tudo ali, né? Mas ele também perdeu com a mesma facilidade que ele absorveu. Esses casos são os cabelos com alta porosidade. Primeira causa é genética, né? Os adolescentes, quando eles estão nessa fase de transição hormonal, que o cabelo ele fica assim com algumas indefinições. Os pré-adolescentes, normalmente, as meninas a partir dos 8 anos, às vezes até mais cedo, tá? Dependendo da pessoa, ela já começa a apresentar uma certa indefinição, né? Pelo menos a reclamação ela vem com esse nome, tá? Ah, mas tá muito indefinido, ele nem cacheia, nem fica liso, e ele nem fica assim, e fica estranho tudo que a gente faz. Aí a gente acaba fazendo uma coisa que não era para fazer, prendendo o tempo todo. E prender, com certeza, não é o melhor remédio nesse caso, tá? Então, esses são os casos mais comuns, né? São quando a causa é genética, quando a causa ela é mais uma condição genética do cabelo ali, do que por exemplo, a outra causa, que é a causa química, né? Tem muita gente que chega na porosidade extremamente alta depois de submeter o cabelo a diversos processos químicos, tá? Então tem essas duas causas. É muito importante você saber identificar, porque você só vai conseguir tratar a porosidade do seu cabelo se você conseguir identificar a causa. Quando é a transição hormonal, que aparece ali no processo de amadurecimento da criança, quando acontece isso, muitas vezes os pais ou as mães, normalmente as mães, tomam a decisão de fazer algum procedimento na criança, né? É nesses casos onde aparece muito isso. O cabelo está meio ali indefinido, está muito difícil de lidar, e por não saber lidar, vamos fazer aqui um procedimento, um processo para ajudar esse cabelo, né? Você vai detonar esse cabelo nesse momento, tá? É uma coisa que eu te digo para que você não faça. Não tente resolver isso dessa maneira. Primeiro porque depois ela pode chegar nos 20 anos, 20, 22 anos, e esse problema ir embora, né? Que é quando realmente há o amadurecimento total mesmo do cabelo, e a partir desse momento o nosso organismo, nosso corpo de um modo geral começa a entrar no processo de envelhecimento, né? A partir dos 22 anos, pelo menos é o que diz a ciência. E aí nesse período eu conheço muita gente que vem fazer o cabelo sem nunca ter visto como o cabelo é de fato, porque fazia o cabelo antes desse período, tá? Então é muito importante que, se a sua criança ela está nessa fase, não é importante você fazer uma alteração da estrutura do cabelo dela, porque isso pode trazer muitos problemas lá na frente. Eu tenho a consciência que existem muitas marcas que disponibilizam produtos específicos, mas mesmo assim eu não aconselho. E quando a causa da porosidade é química, pessoal, eu não tenho muito o que falar sobre isso. Um dos maiores problemas hoje que nós temos é
a falta de informação ou a informação quando ela vem extremamente adulterada e cheia de interesses. Aí você entra na internet para ter uma solução ali, aí o que você encontra na internet na hora que você coloca lá como resolver o problema da porosidade? Aí tá lá, você pode fazer uma escova progressiva porque você vai resolver. Gente, essa foi a solução encontrada na maioria dos sites que eu visitei, né? E eu considerei isso um absurdo, o que as pessoas estão fazendo com esse tipo de informação. Progressiva não é solução para porosidade. Ele pode ser solução para algumas outras coisas, para porosidade não. A progressiva, eu só indico progressiva para um tipo de cliente. A cliente que quer que o cabelo dela fique sem volume, sem vida e esticado, né? E que ela tenha consciência de que com o tempo esse cabelo vai começar a quebrar. Então, é muito triste você entrar na internet e você procurar uma solução para um problema e você se deparar com algo que vai te trazer maiores problemas. A internet sugere que você coloque química no cabelo para resolver um problema causado pela química. Que viagem, né? Então toma muito cuidado, tá? Quando você for procurar uma solução para o seu cabelo. Tá? Procure profissionais de confiança, procure informação de confiança, porque tem. E principalmente informação de quem tem lastro. Aí você fala, Samuel, você não recomenda a progressiva em situação nenhuma? Eu vou produzir um conteúdo sobre progressiva. Segura aí. Espera um pouco mais que a gente vai falar sobre isso. E agora nós vamos falar sobre ressecamento, né, que é a outra textura. A primeira textura foi o frizz, a segunda textura é a porosidade e a terceira textura que a gente vai abordar hoje aqui é o ressecamento. Ressecamento, eu acredito que ele é uma textura, mas ele também acaba causando as outras duas percepções, né? O ressecamento ele também causa o frizz, ele também causa a porosidade. O ressecamento, então, ele é um estado do cabelo. Todo mundo aqui, eu acredito que sabe o que é ressecamento, não vou ficar fazendo definições mirabolantes. Mas para minha surpresa, eu também pesquisei sobre esse assunto e vi que não há consenso entre os especialistas em cabelo. E, aliás, eu vou falar para vocês sobre especialistas em cabelo. Os especialistas estão bastante, pelo menos uma grande maioria, sumidos em relação à quantidade de informação que a gente encontra sobre esse assunto. Para a gente encontrar a informação de um especialista, primeiro a gente tem que transpor umas barreiras, gente, que às vezes parece intransponível. Você tem que procurar, mas procurar. E você vai ver um monte de gente falando sobre isso. Entendeu? Aí lá na ponta, lá no rabo da gata, você vai ver o especialista. Porque os especialistas, realmente, especialistas de verdade, tá, gente? Gente que trabalha com cabelo, que estudou sobre cabelo, que tem lastro, que tem tarimba para falar do assunto. Essa galera você não consegue achar muito fácil, porque essa galera está trabalhando, né? Eles estão muito ocupados e nem todos têm essa pegada mais pedagógica e essa pegada de falar com o público a real e tal, e mandar real com o público. Na maioria, normalmente estão muito ocupados. Então, existem os especialistas em falar sobre cabelo, tá? Que é diferente dos especialistas em cabelo. Prestem atenção nas fontes que você tem para lhe dar orientação sobre isso. Na minha concepção, é quando o cabelo ele perde a capacidade de absorver os líquidos. É diferente da porosidade. Eu acredito que essa talvez seja a maior diferença. A porosidade é quando o cabelo ele absorve ali, mas ele não segura mais, porque existem muitos problemas naquele fio. E o ressecamento é simplesmente quando ele perdeu a capacidade de absorver. Eu não sei, para quem tem carro e dirige aí, não sei se você já deparou com a seguinte situação. Você vai colocar um step, mas você nunca usou o step. O pneu furou, você vai colocar ali. E aquele step, muitas vezes, ele não te oferece segurança, porque ele ressecou. Principalmente para quem tem um carro que o step fica lá atrás, pegando sol durante muito tempo. Ele fica exposto demais ao sol e aquela borracha, aquele material ali perde a capacidade de aderir. E isso faz com que não te ofereça mais segurança. E ali não tem jeito, porque a água vai cair ali e vai dar a volta, tá? Então é o que vai acontecer com o cabelo, né? Você vai colocar lipídios, vai colocar água, mas ele não vai penetrar naquele cabelo porque ele perdeu essa capacidade, tá? Então eu faço esse tipo de comparação, não é a melhor comparação, mas você vai conseguir entender melhor, tá? Se você pegar qualquer coisa que está muito ressecada, ficou muito tempo no sol, ele meio que fica com a sua estrutura completamente comprometida, tá? Então eu acredito que talvez essa seja a principal diferença entre ressecamento e porosidade, tá? É que o ressecamento é quando o cabelo ele perde normalmente a capacidade de absorver água e lipídios. E aí você vai ficar aí, Samuel, só falando desses problemas. Meu Deus, como é que a gente resolve isso?
Ai, meu Jesus, eu vou dizer pra vocês. Nós vamos entrar agora no assunto mais legal do vídeo, né? Se você chegou aqui até agora, segura aí, porque é agora que a gente vai falar da solução, tá? Então a primeira coisa que eu digo pra você solucionar e melhorar a tua convivência, não tente combater o frizz de forma desesperada. Você vai perder essa briga. Se o frizz for causado por fator genético, você vai ter que conviver com ele. É a melhor forma, tá? E como é que você vai fazer? Você vai usar algumas situações, alguns truques para que você consiga essa convivência de forma pacífica e cada vez menos traumática. Uma dessas ações é usar produtos anti-frizz com moderação. Mas peraí, Samuel, se o produto é anti-frizz, ele não deve ser usado justamente para combater o frizz? Pois é, utilize para ajudar a controlar. Eu não gosto dessa palavra, viu, gente? Eu vou dizer para vocês um segredo sobre mim. A palavra que eu mais gosto de ouvir e de falar se chama liberdade. Eu não gosto de controle, né? Essa coisa de controlar já é um negócio muito estranho, eu não curto essa palavra. Mas às vezes é necessário. Se você acha que está exagerado demais o frizz, você pode usar o anti-frizz, não para combater, porque tem coisa que não se combate, né? Ele está ali, ele vem de você, da tua genética, da tua condição genética. Sabe por que não adianta? Porque você vai colocar um produto ali para combater, como as soluções que eu falei no bloco anterior, e não vai adiantar, porque o teu cabelo ele vai nascer um mês depois. Quando eu digo para você que essa briga você vai perder, eu vou deixar bem claro o que eu estou querendo dizer. Você pode fazer o que você quiser. O seu cabelo, ele vai nascer do jeito que ele é. Nada do que você fizer vai fazer com que o seu cabelo nasça diferente, né? Então qual que é a melhor estratégia? É você se adaptar, né? Não é o mais forte, é o que melhor se adapta. Lembra dessa questão aí de Darwin, entendeu? Então tem que se adaptar sempre. E na questão do cabelo é assim mesmo. Quanto mais você se distanciar do natural, mais você vai ter dificuldade de se adaptar, tá? Portanto, uma das soluções é use o frizz, o anti-frizz. Se tiver exagerado demais, use, mas use com moderação. Se você realmente gosta de cabelo sem definição, sem volume, sem vida, aquele cabelo esticado, liso e puxado ali sem volume, e você considera isso a coisa mais legal do mundo, a progressiva foi feita para você. Aí eu realmente te indico. Tava querendo saber se eu era contra a progressiva? Não, não sou. Eu sou a favor da progressiva para quem gosta dos efeitos da progressiva. Sabe o que eu sou contra? Você indicar uma progressiva para a pessoa para combater o frizz. Não, gente, não dá, tá? Progressiva não é para combater o frizz. Progressiva é para essa outra coisa que eu falei agora antes. Você vai no máximo usar um anti-frizz e com bastante moderação, tá? Se você tiver um cabelo cacheado, você vai ter uns truques diferentes se você tiver um cabelo liso, tá? Vai ter algumas misturas de produto que você vai fazer, algumas alquimias que você vai fazer, alguns truques que eu vou falar para vocês, mas normalmente, em tese, é usar tudo com moderação, porque tudo que você colocar demais no seu couro cabeludo, você vai danificar de alguma forma, tá? Você vai trazer algum tipo de prejuízo. Uma das coisas que você vai fazer é ficar atenta numa coisa que a gente sempre fala, acho que em quase todos os vídeos, a gente sempre fala, a gente sempre vai falar, porque eu acredito que essa é a sua maior dificuldade. A sua maior dificuldade, sabe qual é? Rotina. Rotina diária de cuidado com os cabelos. A sua dificuldade maior, eu tenho certeza absoluta. Eu tô falando da maioria, tá? Se a sua não é essa, se você, nossa, cuida super bem do seu cabelo, parabéns pra você. Mas eu acredito que não é a realidade da maioria. Então, provavelmente o seu problema está na sua rotina. Então não esqueça da sua rotina. Se você fizer uma rotina bem feita, uma rotina ali com bastante disciplina. Quando eu falo isso, gente, é que você não pode ficar um dia sequer sem fazer aquela sessão de hidratação. Eu já falei para vocês que rotina de cuidados não é isso. São as ações em relação ao seu cabelo que mais te acompanham na sua rotina. Quando você vai malhar, quando você vai prender o cabelo, tá? Essas coisas. Rotina. Rotina te ajuda a você atenuar, vamos dizer assim, os efeitos do frizz. Cronogramas complicados demais são difíceis porque você vai acabar não fazendo. Mas se você faz a rotina, se você entrega o teu cabelo para uma rotina ali de cuidados, tudo que você fizer de bom para o seu cabelo vai combater tudo, tá? Tudo que é de ruim. Então você vai combater na sua rotina o ressecamento, vai combater a porosidade. Se você souber como cuidar
de fato do cabelo, você vai tomar as decisões certas. Enfim, todas elas vão te trazer benefícios. E ali, o combate aos efeitos do frizz vai ser apenas uma consequência de todas as outras coisas que você já faz. Uma das coisas que as pessoas gostam de fazer é usar os óleos, né? Quando tem muito frizz, usa no couro cabeludo sem moderação. Gente, tome cuidado com óleos, tá? Se tem muito frizz, se ele for liso, então piorou. Você tem que tomar mais cuidado ainda. Quanto mais liso ele é, mais oleoso ele é. Isso é uma regra. Tem as exceções, tá, gente? Tem muito cabelo que é liso e ressecado, mas são exceções. Em via de regra, o cabelo, quando ele é liso, ele é mais oleoso. Então, não abusa dos óleos. Mas por acaso você estiver realmente muito incomodado com frizz e quiser usar algum tipo de óleo, usa um óleo mais especial, aquele olhinho beneficiado, sabe? Existem óleos que são maravilhosos, reconstrutores, a gente vai falar disso depois, em algum momento, tá? Mas o ideal é que você use com bastante moderação, tá? O seu couro cabeludo já tem os óleos que ele precisa. Se você tem um cabelo cacheado, a melhor maneira de você minimizar o frizz, que no caso do cabelo cacheado é uma certa indefinição nos cachos, né? E aqueles fios ficam ali mais soltos. O melhor caminho é a fitagem, tá? Fitagem feita com alguns produtos, né? Existem ótimos finalizadores. Eu gosto também de acrescentar um gel quando você quer definição, né? O gel deixa mais definido, porém deixa com menos volume, né? Fica atenta nisso daí. Mas se a questão é o frizz, você vai conseguir. Agora toma cuidado, mesmo nos cabelos cacheados, evitar realmente que no momento que você for fazer essa fitagem, né, existe, claro, uma posição que você vai fazer que vai neutralizar o contato do produto com o couro cabeludo, a gente sabe disso, mas mesmo assim, se você não está muito acostumado a fazer esse tipo de finalização, fica atenta para você não deixar resíduos na raiz, tá? Porque é muito perigoso, tá? Mas é uma excelente opção para cacheada. A cacheada que quer um pouco mais de definição, ela vai no gel, que ela vai bem. Se você fez tudo isso que eu falei para você, com certeza você vai conseguir ótimos resultados, não só na questão do frizz, mas também na saúde do cabelo. Como eu falei para você agora há pouco, é algo que ele reflete em todas as áreas, né? Tudo quando você faz os procedimentos da maneira que tem que ser feito, todas as áreas do seu cabelo, todas as questões de saúde do cabelo, elas estão sendo ativadas aí quando você age direitinho, quando você age corretamente com os procedimentos adequados. Vamos falar então sobre a solução que a gente pode dar, ou pelo menos aquilo que fica próximo da solução, né, na questão da porosidade. Você percebeu que o seu cabelo tem uma porosidade, ou o cabelo da sua filha, no caso de pré-adolescentes, está aí poroso. Se for uma questão genética, se for aquela questão que eu falei, do amadurecimento, do organismo, e aquela parte hormonal que está refletindo, que a criança está passando por uma transformação ali, está ali na puberdade, ou para se tornar pré-adolescente, se for essa questão, nesse caso, não há muito o que fazer, porque a porosidade não tem cura nesse caso, né? Tem tratamento. Então o que você vai fazer, tudo que você for fazer, não vai ser para especificamente acabar com a porosidade, porque você não vai conseguir, porque o cabelo está nascendo daquele jeito, né? É genético, ele está nascendo. A outra causa é a química. Química é algo que foi provocado, mas se está nascendo daquele jeito o cabelo, é genético. Claro que algumas coisas que você faz pode prejudicar o nascimento desse cabelo aí. O fio, ele pode vir mais fraco. Por exemplo, criança dorme com o cabelo molhado. Dormir com o cabelo molhado para criança detona o cabelo, tá? Ah, mas Samuel, o que eu faço? Vou dar uma dica aqui rapidinho, tá? Presta bem atenção. Se tiver muito complicado o cabelo na hora da criança dormir, a criança realmente tem um volume que não agrada a ela, não te agrada, o que dificulta, depois que você lavar e ele secar, de preferência naturalmente, você faz uma trança. Tenta fazer uma trança nela antes de dormir. Eu te garanto que esse vai dar um pouco de alívio nessa questão, tá? Mas nenhum tipo de tratamento que você compre para resolver vai de fato resolver. A ideia é que você consiga minimizar os efeitos, sempre minimizar a aparência, sempre minimizar os efeitos, sempre paliativo. É paliativo mesmo. Então presta bem atenção no que você vai fazer, entenda que as soluções elas não são completamente definitivas, porque cabelo cresce, por mais que cresça pouco, mas sempre cresce. Se a causa da porosidade, se a questão é a química que você fez e aí deu muito errado, eu vou dizer uma coisa muito importante para você, tá? Ela não deveria ser muito triste, é importante, porque isso pode ser um marco na sua vida. A solução para casos de insucessos na aplicação de algumas químicas, os que resultem em desastres capilares, a solução para você é vitamina T. E sabe qual é a vitamina T?
Já tomou? Aqui, ó. Vitamina T. Tesoura. É muito importante você entender isso. Por isso que eu sempre digo, galera, presta atenção. Porque o cabelo chegou em estado terminal, é vitamina T. Não esquece, hein? Não tem milagre, não existe milagre no ramo dos cabelos, né? O que a gente pode fazer é a prevenção. Tudo que a gente puder fazer para prevenir, aí lá vem a questão das decisões certas, do conhecimento do próprio cabelo, da rotina, essas coisas que a gente vem sempre falando, sempre abordando. Essas coisas vão prevenir que você precise. Claro que existem os casos extremos e as exceções, mas a maioria delas, elas feitas em conjunto, a junção de todos esses fatores, de todas essas coisas que são observadas na questão de cuidado, da saúde dos cabelos, quando essas coisas são feitas, o resultado é que você consegue prevenir uma série de problemas, e o ressecamento é um deles. Eu vou dizer uma frase muito forte, né? Mas é muito importante você não esquecer nunca mais disso. Um cabelo definitivamente poroso, um cabelo estragado, não serve para nada, nem para ficar na sua cabeça. Se você não cortar, o próprio organismo dá um jeito de mexer com a fase dele. Lembra quando eu falei para você das fases do cabelo? Joga ele para a fase telógena imediatamente. E o cabelo cai ali. Se você não cuida do cabelo quando ele está na primeira fase, na fase anágena, se você não cuida do cabelo quando ele está na fase anágena, você viu o nosso vídeo sobre as fases do cabelo, né? A gente vai deixar o link aqui para você dar uma olhada, tá? Depois você pode acompanhar lá. Se você não cuidar dele, ele sai dessa fase, o próprio organismo joga ele para outra fase, ele cumpre o ciclo dele rapidinho, tá? Então, o ideal é que você cuide dele, para que ele permaneça sempre na primeira fase, porque depois que ele sair da primeira, a onda ele cai mesmo, tá? Então, se você não cortar ele, sabe o que vai acontecer? O próprio organismo dá um jeito de derrubar. Eu tô falando assim, gente, com muita sinceridade e com muita dor. O cabelo chegou nesse ponto, porosidade pós-química, não reconstrói. Ah, mas eu vou passar um reconstrutor. A gente vai falar sobre isso depois, tá? Não existe recuperação, não existe regeneração do fio capilar. Ressuscitação do fio capilar. Eu tô com saudades dos fornecedores que eu tinha, que chegava aqui, olha, eu tenho um produto que vai ressuscitar seu cabelo. Gente, isso não existe. Fez bobagem, a gente paga. Sabe de uma palavra chamada consequência? Pois é, fez bobagem, a conta chega para pagar. Então assim, reconstrução, hidratação, finalização, óleos especiais, isso só funciona, mais uma vez, gente, como paliativo depois que o cabelo chegou num certo grau de porosidade. Beleza? É claro que se você tiver os produtos em casa, aplica no cabelo, né? Ele vai resolver? Não, não vai resolver, mas vai ajudar você a passar por aquela fase com menos incômodo. E gente, e para finalizar, vou falar a última questão para vocês, que é a do ressecamento, a solução para o ressecamento. Gente, mais uma vez eu vou entrar na questão da vitamina T. Não tem mais nem a questão do paliativo no caso do ressecamento, porque ele não absorve. Na outra fase, né, do cabelo, na outra fase da textura do cabelo, que é o cabelo com a porosidade, você consegue ainda deixar ali, funciona como paliativo, mas não segura muito tempo, se perde rápido, também não resolve. Mas no caso do ressecamento ele não absorve mais, então você vai perder o seu produto, vai perder o seu tempo, a sua energia, vai criar expectativa e vai quebrar a cara. No caso de ressecamento, que é onde o cabelo não consegue absorver mais nada, gente, tesoura. É doloroso, tá, gente? É como se fosse uma cirurgia, tá? Para algumas pessoas, acredite, é quase que uma amputação. Tem gente que leva muito a sério esse lance do cabelo. Se você leva muito a sério a questão do seu cabelo, mesmo sabendo que ele cresce aí 1 centímetro por mês, mais ou menos, em média, não faça bobagem. Só faça uma coisa que você tenha a absoluta certeza que você está no caminho certo. Tá? Então, mais uma vez, eu falo para vocês, também no caso do ressecamento, que a prevenção é o melhor remédio. A melhor solução, no caso do ressecamento, é prevenção. É por isso que, mais uma vez, eu falo para você, mais uma vez a gente insiste. Rotina de cuidados com os cabelos, aplicar o produto certo e fazer boas escolhas. Isso é solução para todas as suas questões com o cabelo, tá? Isso não é apenas só para você resolver esses problemas que nós falamos aqui, tá bom? Então, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer demais
pela tua companhia. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você realmente gostou, deixa aí o seu like, compartilha com as pessoas que você acha que precisam desse conteúdo. Continua com a gente acompanhando aqui, que nós estamos produzindo produtos cada vez melhores para você, que venham atender a sua necessidade, tá? Então continua aqui com a gente, não sai daí. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, ativa aí as notificações e nós estaremos aqui semanalmente trazendo novos conteúdos para você. Um beijão, muito obrigado. Beijo do Gordo.